Olá, meus lindos! Eu sou Ivana Regina e começa agora mais um programa Pura Magia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez pegue aí na tua alma, não pegue no teu emocional, mas o fato de mexer e virar essa chavinha é o que vai trazer diferença na tua vida. Nós vamos falar sobre defeitos e características. Bora para o programa de hoje. É óbvio que a gente vem de uma criação de certo ou errado, né? Você ouve desde a infância, isso é errado, isso é certo. Mas lá no fundo, conforme você vai crescendo, vai aprendendo, vai estudando, o que é certo realmente e o que é errado. Então, se eu perguntar para você o que é errado na tua vida, ou na tua visão de vida, algumas coisas passaram aí pela tua cabeça. Se a gente for falar sobre, ou se eu perguntar agora para você o que é certo para você, o que você aprendeu que é certo, algumas coisas também passaram pela tua cabeça. Só que se a gente começar a comparar o que é certo e o que é errado, você vai ver que essas duas fileiras, se você fizer uma fileira do que é errado e do que é certo, quando você for comparar essas duas, em algumas situações elas vão se anular. Tenta fazer isso, você vai ver. Uma acaba anulando a outra, ou seja, essas duas deixam de existir como certo ou errado. E a gente começa a entender que no fundo, certo e errado não existem. Existe o que é certo para você. O que é certo para cada um é na sua essência, é na sua visão, é em cima daquilo que você aprendeu. Então, muitas coisas que nos limitam no ser, entre aspas, erradas, né, acabam muitas vezes nos desviando daquilo que nós temos de melhor. O programa de hoje ele vai falar justamente sobre isso. O que são características e o que são defeitos. Qual que é o maior defeito? Lembra lá na tua infância, que às vezes teu pai, tua mãe ficava, não faz isso, menina, não faz isso, menino, e te bloquearam no teu caminho. Não estou dizendo que eles estavam errados, eles estavam corretos diante da visão deles, né? E qual a tua melhor característica? Tenho pessoas que têm uma dificuldade em achar o seu lado melhor, porque foram tão massacrados na negação. A primeira palavra que a gente ouve é não pode, não faça, não deva, né? Que a gente fixa essa palavra na nossa mente e a gente ir do nosso lado melhor. Se a gente for entender que o ser humano ele não tem defeitos. Agora você me pegou, Ivana. E aquela pessoa fofoqueira, ela tem uma característica de falar demais ou de falar da vida alheia. Não pode ser visto assim? Claro que pode. Aquela pessoa que tem o defeito de nós não temos defeitos, nós temos características que precisam ser analisadas, muitas vezes entendidas, às vezes não aceitas, mas quando você entende, você tira a importância daquela situação. Quando a gente acaba encarando, vamos supor, a pessoa fofoqueira, né, como defeito, você vê a pessoa com um poder muito maior do que ela realmente tem. Quando você transforma isso em característica, ela tem a proporção real do que ela merece ter. Nossa, isso é muito mais profundo do que eu imaginava, é mesmo, né? Porque não somos seres imperfeitos. Se formos criados por um Deus que é justo, por um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, ele não pode ter criado seres defeituosos, cheios de defeitos. As nossas escolhas vão trazer situações que às vezes são desastrosas na nossa vida. Mas, se a gente percebe que a gente pode aprender com aquilo e transformar aquilo de uma maneira positiva, a vida se torna melhor. Então, em tudo aquilo que em você vê como defeito, transforma isso em característica. Eu me dou como exemplo, muitas vezes eu dou a cara a tapa. Por quê? Porque se funcionar na minha vida, pode funcionar na tua. Eu digo que hoje eu vivo, eu trabalho, eu sobrevivo de um defeito que eu tinha na infância, o meu maior defeito, aliás, que era falar. Falava, né? Minha mãe vivia me apertando, falando, menina, me faz passar vergonha. E ela vai assistir isso, ela
Para que eu aprendesse, né? Porque eu não deveria ficar falando. Eu queria falar com o adulto, porque o adulto me fazia aprender coisas que eu ainda não entendia. Mas, pitititica, eu só atrapalhava. Então você imagina, uma criança de 4 para 5 anos, querendo conversar com o adulto, só atrapalha. Só que aquilo, naquele momento, foi fazendo com que eu me fechasse, eu visse aquilo como um defeito. Isso me trouxe repercussões na minha vida? Trouxe, porque eu me tornei uma adolescente fechada, né? E aí eu fui me entender, eu fui me estudar, eu fui buscar, eu fui pesquisar, eu fui entender minha missão de vida, que é ensinar. Como é que uma pessoa que tem como missão de vida ensinar não vai falar? Fui fazer terapia, fui fazer curso de memorização e de oratória para voltar a me expressar e não ter mais no meu subconsciente aquela sensação: falar é pecado, falar é feio. Porque tudo aquilo que a gente ouve na infância tem uma intensidade muito grande no nosso emocional. E quando a gente cresce, a gente às vezes envelhece, mas não amadurece esse emocional. Então a minha criança interior, ela estava presa lá atrás, nos 4, 5 anos de idade, onde se expressar verbalmente era feio, né? Era pecado. Eu tive que reverter isso no meu processo mental e emocional. Agradeço a minha mãe do fundo do coração, porque sei que na época ela só queria o meu melhor. Mas, da maneira como ela aprendeu, não era o que funcionava para mim. Então eu digo que aquilo que era considerado defeito em mim era uma das minhas maiores características. E eu fui resgatar isso. Então eu resolvi fazer esse programa hoje para você. Para você que às vezes travou a tua vida e está com a tua melhor característica, a tua maior virtude travada, porque num período da tua vida foi considerado defeito. Reavalia, repassa. Aí você vai falar, mas agora não dá mais tempo. Sempre dá tempo, quando a gente quer. Então esse vídeo está preparado para você. Esse programa foi feito para você, que às vezes está com a vida travada, por um emocional que foi bloqueado lá atrás. Então vai buscar o teu melhor, as tuas características. E enquanto você se foca em você e no teu melhor, você tira a importância do outro, que às vezes te incomoda, às vezes te irrita, às vezes tira você do prumo. Porque isso é a importância que você está jogando lá, né? Então, hoje você vai jogar a tua importância para você, naquilo que você tem de melhor. E descobrindo esse teu potencial, quem sabe você não abra um caminho totalmente diferente na tua vida, que é o propósito desses vídeos, desses programas, né? Trazer a você um autoconhecimento, trazer a você um esclarecimento, trazer a você possibilidades, onde antes você não via. Então, aquilo que você tem como defeito, na tua mente, veja como potencial, veja como característica. A importância vai diminuir do lado negativo e a importância do lado positivo vai aumentar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa possibilidade de você mesmo virar sua chave interior e trabalhar a tua vida, todo o potencial que você tem. A natureza é farta, ela te traz todas as capacidades do mundo. A cada dia você tem uma oportunidade. A cada dia você tem uma possibilidade. E eu espero que hoje você ative esse poder no teu interior. Esse programa foi feito para você, de coração. E eu sei que essa chavinha vai virar e que você vai descobrir todo o potencial que existe em você. Um grande beijo no seu coração. Mas antes de terminar, é óbvio que o baralho vai trazer um conselho para essa semana. O momento de oportunidades. A cegonha são as novidades, são as oportunidades que estão aí batendo na tua porta. Basta que você abra e aceite. Porque a oportunidade, diz a lenda, que é uma mulher de cabelos longos que passa correndo dentro de um túnel. Se você estiver lá quando ela passar, agarre seus cabelos. Porque se você assim não fizer, ela vai dar a volta ao mundo para passar ali de novo. Então, um recado para você. Aceite as oportunidades e busque oportunidades na tua vida. Tira mais uma. A fé em você mesmo te traz boas oportunidades. De novo, um grande beijo no seu coração.